Você sabe, irmãos, todos nós enfrentamos circunstâncias e situações no nosso dia a dia e que às vezes nos faz desanimar, nos faz pensar em parar. Situações que às vezes parecem impossíveis. Às vezes os nossos sonhos, às vezes encontrar a pessoa certa, às vezes viver um casamento dos sonhos, às vezes ter uma vida financeira mais tranquila, mais em paz, às vezes é uma saúde. E às vezes você tem lutado todos os dias com isso, tem lutado intensamente, tem orado por isso, e por algum momento parece que você começou a perder a força. Seu filho, que você tanto orou, não está mais no caminho certo. A doença que você tem orado, parece que ela não vai embora. O trabalho que você deu tão esforçou tanto, parece que as coisas não estão acontecendo. O que você faz quando as coisas que você tem buscado ou crido não dão certo? Você está firme na promessa de Deus, acreditando que Ele vai fazer, que Ele vai restaurar, mas ao contrário daquilo que você está crendo, todas as circunstâncias parece que falam ao contrário. Um ditado brasileiro popular, parece que você está nadando contra a maré, e por algum motivo, parece que você tem razão em parar, em desistir. Parece que todas as coisas estão falando para você fazer isso mesmo. Mas hoje, eu quero te mostrar alguns homens na palavra de Deus que estavam praticamente nessa mesma situação, onde as circunstâncias diziam para ele parar, para ele desistir, mas que eles decidiram crer na promessa, crer naquilo que o Senhor falou, e quando eles creram, as circunstâncias se inverteram. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu quero te convidar, nessa noite, a crer no Senhor Jesus, a confiar no Senhor. O primeiro dele é Pedro. Você sabe, vou te contar a história aqui rápido, já contei ela aqui algumas vezes. Pedro, ele sai para pescar. E a Bíblia diz que ele pesca a noite inteira. A noite inteira pescando, bem provável, Pedro vai aos lugares que ele conhecia, aos lugares que ele já tinha pescado outras vezes e pegado muitos outros peixes. Só que naquele dia, ele não pegou nada. E você sabe, irmãos, ele não estava pescando de vara, murinete, carretilha. Você sabe, ele estava pescando, a Bíblia diz, com uma grande rede. Eu não sei se você sabe como é que era feita a pescaria naquele tempo, mas só te fazendo uma rápida demonstração. Mas era como se ele estivesse passando de um lado do outro do mar. Você sabe, irmãos, é terrível uma pescada dessa hoje em dia. É até proibida. Por quê? Porque pega tudo. Só que olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 5, verso 5. A Bíblia diz assim, vou só pegar a parte C do versículo aqui, ele diz assim, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Sabe, irmãos, pensa uma pescaria frustrada. Talvez muitos estão assim, estão trabalhando muitos dias, estão gastando tempo trabalhando, estão gastando tempo investindo, mas chega no final do mês, a sua vida está como essa pescaria, não está pegando nada, seus sonhos não estão acontecendo, está tudo muito difícil, as lutas não passam, a dificuldade financeira não passa, e às vezes o cansaço está batendo na sua vida, às vezes as dificuldades estão batendo na sua vida. Só que é interessante, volta no verso 3, a Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco de Simão, afasta um pouco para pregar, para ensinar a multidão. Aí lá no verso 5, olha o que a Bíblia diz. Quando acabou de falar, disse a Simão, faça-te ao largo e lança as redes para pescar.
Olha, irmãos, eu posso imaginar o que passou na cabeça de Pedro aqui, mais ou menos. Bem provável, Pedro deve ter pensado o seguinte: a maré subiu, os peixes vão para o fundo do mar, a rede não alcança esses peixes. O que Jesus está dizendo? O que Jesus está falando? Mas você sabe uma coisa mais terrível? É que Jesus mandou Pedro voltar para onde? Para o lugar do fracasso. Para o lugar onde ele não tinha obtido sucesso, aonde as forças de Pedro não tinham tido ou alcançado aquilo que ele queria. Eu vou te dizer, às vezes voltar para esse lugar é muito ruim, é doloroso, porque te traz lembrança, te traz dor, porque foi lá que você não alcançou o sucesso, porque lá foi onde você não obteve aquilo que você queria, e Deus manda Pedro voltar para aquele lugar, para o lugar onde ele não tinha pescado nada. Mas para que Deus faz isso? Por que Deus manda você voltar para esse lugar? Para Ele mostrar que agora é Ele fazendo e não mais você. Não é mais suas forças, não é mais sua capacidade, não é mais o que você consegue, não é mais aquilo que você aprendeu no treinamento. É Deus fazendo por você. E é naquele lugar que Pedro obteve fracasso. Agora o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Que ele teve grande sucesso, que ele conquistou grandes coisas. Você sabe, se Pedro tivesse olhado para as circunstâncias, se Pedro tivesse... Está mexendo no som? Os irmãos estão me escutando? Não sei se é eu aqui, mas parece que está aumentando, oscilando ou não? Tá não? Então perdão. Então, se Pedro tivesse olhado somente para aquilo que é natural, as circunstâncias humanas, ele não tinha feito nada. Ele tinha parado, ele tinha batido às vezes no ombro de Jesus e falado: Jesus, obrigado. Mas eu quero te falar, eu nasci pescando. Você sabe, eu sou pescador desde a infância. Peixe não pega essa hora não, Jesus, para com isso. Mas a Bíblia diz que ele falou: faça conforme a sua palavra. Conforme o Senhor disse, não conforme o meu pensamento, não conforme o eu acho, não conforme aquilo que eu imagino que seja, mas conforme a palavra do Senhor. No verso 5, no final, pode passar um pouco para frente, ele diz: mas sobre a tua palavra, é sobre a palavra do Senhor. O que eu vou fazer? Eu vou lançar as redes. Você sabe, pode parecer que tudo está contrário a você, os fatos podem parecer negativos, as possibilidades podem parecer impossíveis, mas decida confiar na palavra do Senhor. A circunstância está contrária, mas eu não ando de acordo com as circunstâncias, eu ando de acordo com a palavra de Deus na minha vida. Faça conforme o Senhor falou, conforme Ele disse, eu lançarei a rede. Você está ouvindo o que eu estou te dizendo? Aí a Bíblia diz no verso 6: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes a rede. Pessoas naturais que querem viver na prática daquilo que ele acha, ele teria perdido o milagre. Ele não teria visto a multiplicação de peixes aqui de uma maneira sobrenatural, ou uma pescaria de peixe aqui sobrenatural. Você sabe, Deus está procurando pessoas que andam de acordo com aquilo que Deus está falando. Talvez o relatório médico sobre a sua vida é totalmente negativo, mas você precisa crer naquilo que Deus falou. Eu confio no Senhor. Talvez você está cheio de dívida, cheio de problema, mas eu confio no Senhor. Talvez seu casamento está passando por problemas, mas você precisa crer naquilo que o Senhor disse. Eu confio no Senhor, eu confio na sua palavra. Ele é verdade, eu estou preso nele. E se às vezes eu precisar voltar de onde eu saí, eu vou voltar. Por quê? Porque Deus mandou eu voltar. Eu confio na palavra dele, eu não confio nas circunstâncias, eu não confio naquilo que eu estou vendo, eu confio no Senhor. Ele é a verdade, ele é a verdade da minha vida. Pode ser contrária a toda lógica humana,
pode ser contrário àquilo que é natural. Mas eu decido confiar na palavra do Senhor. Eu decido confiar naquilo que Deus disse. Você sabe, irmãos, vou te contar só uma história. Fazendo analogia, tem um primo da Gabriela que nós pescamos de vez em quando. Eu lembro, eu não estava lá, mas eu lembro deles contarem que um dia falaram para ele assim: olha, pesca aqui nessa, como é que chama aquele lugar onde põe água para, que eles fazem um buraco para os boi beber água, cacimba. Pesca aqui nessa cacimba que tem peixe. Aí o que ele fez? Ele acreditou e começou a bater isca artificial. Pá, pá, pá. Dia inteirinho batendo isca artificial. Sabe o que aconteceu no final do dia? Não pegou nada. Voltou pretinho para casa. Sol rachando meio-dia, batendo isca artificial. Mas você sabe, irmãos, se Deus tivesse falado, só fazendo analogia, pode ser contra toda probabilidade humana. É lugar onde tem peixe. A chuva foi no meio da terra, encheu aquela cacimba, os bois só vêm para beber água. O peixe não tem como cair do céu. Mas se Deus tivesse dito, contra toda probabilidade humana, teria peixe naquele lugar. Você está compreendendo o que eu quero te dizer? Você não anda de acordo com aquilo que é humano, aquilo que é natural. Você anda de acordo com a voz do Senhor na sua vida, de acordo com aquilo que Deus falou. E aí talvez você pode estar pensando: pastor, mas a minha vida está totalmente descontrolada, sem rumo, sem direção. Eu não sei mais o que fazer. Talvez você está no mesmo lugar que Pedro estava. Estava numa situação que era impossível. Tinha gastado dinheiro, gastado tempo, cansado, porque pescou a noite inteira. E aí de repente Deus fala para ele: volta e pesca novamente. Aprenda a se tornar alguém do eu confio, eu acredito, eu confio no Senhor. Você sabe, às vezes Deus vai colocar circunstância na sua vida de propósito. Para quê? Para que você possa chegar no final perdendo todas as suas forças, as suas capacidades, para confiar e acreditar nele. Se você consegue alcançar sozinho, deixa eu te falar, você não precisa de Deus. Eu vou te ser sincero, tem coisa que o seu talento, a sua capacidade pode te dar. Mas se você quer favor do Senhor, você precisa dele. Você precisa confiar nele. Você precisa acreditar nele. Você precisa descansar nele. E o sonho dele vai te levar a lugares bem mais longe, onde você nunca pode imaginar que chegaria. Deus vai trazer para você experiências, conexões, que você jamais poderia imaginar. Muitas vezes nós deixamos de conquistar ou de alcançar aquilo que Deus tem para nós, porque ficamos desanimados, ficamos abatidos, achamos que não vai dar certo, achamos que Deus não quer fazer, achamos que Deus não tem mais propósito para a minha vida. Mas deixa eu te falar, tudo isso é uma mentira do diabo na sua vida. Ouça o que eu vou te dizer. Você está no lugar certo, na hora certa. Deus te colocou aqui. Deus não erra. Nós podemos errar, mas Deus não erra. Os sonhos que Deus tem para você, Ele te trouxe até aqui, porque esse era o propósito de Deus, para te levar aonde Deus quer. Deus não errou. Você pode ter errado, mas Deus não errou com você. Se você está onde você está, foi Deus que te colocou, foi Ele que colocou você ali. Para quê? Para que Ele possa te levar ao lugar do milagre, para que Ele possa realizar na sua vida aquilo que Ele deseja fazer. Você sabe, a pescada frustrada de Pedro foi um propósito de Deus. Para quê? Para que ele pudesse voltar lá e pegar grandes peixes. Talvez as brigas que você já teve no casamento,
as pescarias mal pescadas, as lutas financeiras, as dificuldades que você enfrentou, era Deus te preparando para uma grande pescada, para grandes peixes na sua vida. Só que você está olhando para trás e só olhando as dificuldades, mas Deus está olhando para frente e falando: prepare-se, porque vai ter uma grande pescaria na sua vida. Peixes enormes, uma ilustração somente, estão chegando na sua vida. Creia, confie em cada promessa de Deus sobre a sua vida. Segundo homem, Davi. Você sabe, ao longo da palavra de Deus, você vai vendo homens que decidiram confiar no Senhor, mesmo diante de circunstâncias contrárias. Davi é um caso, irmãos, presta atenção. Davi era alguém sem preparo, sem treinamento militar. A Bíblia diz que ele estava sem armadura, sem preparação nenhuma, enfrentando um homem que era o dobro de tamanho dele, com toda uma preparação, não somente física, mas militar para aquele tempo, com uma espada e um escudo. Se Davi fosse olhar para as circunstâncias, ele ia olhar para a sua funda, para 5 pedras, e ia falar o quê? É impossível, não dá. Eu não tenho recurso, eu não tenho condição, eu não tenho preparo para aquilo que Deus está querendo fazer na minha vida. Só que deixa eu te falar mais uma vez: Deus não precisa da sua experiência, do seu preparo, da sua capacitação. O que você precisa é do favor de Deus para que portas possam ser abertas sobre a sua vida. Davi era o mais improvável daquele lugar, era o único que foi para a guerra sem preparo. Talvez as pessoas olham para você e falam: olha, você é o único que não vai ter como ter sucesso nessa casa. Mas Deus está olhando para você e está falando a favor de Deus sobre a sua vida. Você foi preparado e capacitado para voar muito mais longe do que outros pensam que poderiam ir. Você está compreendendo? Quando você crê na promessa, coisas sobrenaturais acontecem. Davi creu na promessa de Deus. Ele confiou diante do relatório totalmente negativo. Ele confiou diante daquilo, de tudo que parecia ser contrário. Como que você está fazendo? Há gigantes que parecem ser enormes. Há gigantes que você olha e fala: é impossível vencer. Mas deixa eu te contar um segredo aqui nessa noite: Deus é muito maior do que qualquer um deles. Deus é muito maior do que qualquer gigante que você pode enfrentar na sua vida. Pastor, eu acho que eu não vou casar, faz muito tempo que eu estou solteiro, nada acontece, eu não vou achar a pessoa certa. Diga ao Senhor nessa noite: eu confio que o Senhor vai mandar a pessoa certa na minha direção. Você sabe, talvez você está passando por dificuldade financeira, olha ao Senhor e fala: eu confio que Deus vai mandar pessoas certas, condições financeiras certas, a prosperidade vai vir sobre a minha vida. Talvez você está passando por uma enfermidade, a medicina está falando que não vai dar certo. Diga ao Senhor: Senhor, eu confio. Eu não estou pedindo para você negar os relatórios, não. O que eu estou te pedindo é: confie no Senhor, mesmo diante de lutas e batalhas, mesmo diante de dificuldades. Erga sua voz e diga: eu confio no Senhor, eu confio que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode fazer. Sabe, eu estava preparando essa palavra e Deus falou algo no meu coração: não deixe que o sonho dos outros atrapalhem você. Que esse pode ser um gigante muito grande, que às vezes você está orando e você não está vendo Deus fazer, e aí parece que Deus está fazendo no outro que nem estava orando. Você está lá orando para sua esposa engravidar, aí de repente uma outra pessoa que nem estava orando chega e fala: nossa, eu estou grávida. Aí você fala: ai Deus, por que isso está acontecendo? Não deixe que o sonho das outras pessoas atrapalhe você. Se alegre, celebre com ele. Por quê? Porque quando você faz isso,
O poder sobrenatural de Deus vem sobre a sua vida. Algo acontece quando você se alegra com aqueles que estão tendo vitória. Algo acontece. Você sabe, esse foi o problema de Saul. Saul não se alegrou com a vitória de Davi, foi um dos problemas. Davi foi o sucessor de Saul. Poderia ser uma transição maravilhosa. Mas o que a Bíblia diz? Que Davi, as mulheres estavam lá celebrando. Saul matou milhares, mas Davi matou 10. Isso mesmo, né? Mas Davi matou 10 milhares. O que aconteceu com o coração de Saul? Se fechou. Davi tinha matado muita gente? Não, somente um naquele momento. Mas a inveja entrou no coração dele. Não deixa isso entrar dentro do seu coração. Se alegre. É muito fácil chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram é somente aqueles que decidem confiar que Deus também tem para a sua vida. Amém? Terceiro homem é Abraão. Esse eu acho que é um dos milagres mais extraordinários na palavra de Deus. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 18, verso 10. A Bíblia diz assim: então um deles disse: certamente voltarei para você no ano que vem. NVI, eu peguei essa daqui só para ficar mais certa a tradução. E Sara, sua esposa, terá um filho. Mas irmãos, lembre, Abraão tinha aqui 90 anos, Sara bem provável 81. E aí, Sara aqui já nem tinha mais condições ou corpo natural para ter filho. Era contrário a tudo aquilo que era humano, natural. Ao ponto, olha o que a Bíblia diz. Gênesis, próximo capítulo, versículo 11. A Bíblia diz assim: Abraão e Sara já eram muito velhos. A Bíblia não está negando o fato. Você sabe, irmãos, a Bíblia não nega o fato de onde você está. Fala para a pessoa que está do seu lado: a Bíblia não nega o fato de onde você está. Mas você sabe qual que é o mais poderoso? É porque Deus até sabe onde você está, mas aonde Ele vai te levar vai depender daquilo que você, ou da resposta que você dá diante do Senhor. Deus não olha para você e fala: sua conta bancária está muito... Não, Deus sabe, sua conta bancária está vermelha. Mas Ele fala: não é porque está vermelha que eu não posso fazer um milagre. Minha esposa não pode engravidar. Deus não olha para você e fala: sua esposa tem um ventre. Não, Deus sabe, sua esposa não pode engravidar. Mas não é porque ela não pode que eu não posso fazer isso. Você está compreendendo? Diga para a pessoa que está do seu lado mais uma vez, que eu estou precisando de respirar de novo. Fala para ela: não é o fato que você está onde você está que Deus não pode te levar aonde Ele quer. Continuando. E Sara já havia passado a idade de ter filhos. Então Sara riu consigo mesma enquanto pensava: depois que eu tivesse cansada e o meu Senhor estivesse velho, terei agora esse prazer. Irmãos, eu amo a palavra, porque é o seguinte: Deus poderia dar a Abraão o filho com 30 anos de idade. Deus poderia dar a Abraão o filho com 40 anos de idade. Mas o que Deus faz? Espera Abraão não ter força, Sara não ter força, porque Sara era estéril, idosa, 81 anos. E isso depois acontece 9, 10 anos depois, já Sara com 90 anos. Aí que o negócio já estava pior ainda. Mas Deus decide fazer essas coisas, por quê? Para que você possa, ou por que Deus coloca essas coisas na palavra? Para que você possa crer, mesmo diante de coisas que parecem impossíveis na sua vida. Eu orei diante dessa palavra. Eu orei por quê? Para que Deus, antes de eu subir aqui, começasse a lembrar sonhos que Ele colocou dentro do seu coração. Eu tenho certeza que durante o louvor, ou durante o começo dessa ministração, você começou a lembrar sonhos.
E eu te digo, talvez sonhos, que você olha para eles e fala, é impossível, para com isso, como que pode? Não. Você sabe, talvez o Espírito já sussurrou dentro do seu ouvido, você vai ter casa própria, você vai ter carro, Deus vai te sustentar, você vai ter uma empresa, você vai ter uma família que vai servir ao Senhor, você vai ter um casamento fantástico. Só que você olha para a sua situação e a única coisa que você consegue fazer é rir diante disso, falar, não, isso é impossível. Mas hoje eu quero te dizer, Deus é o Deus do impossível. Você sabe, quando Abraão viu Sara rindo, ele poderia ter pensado, não, só um minutinho, realmente, eu estou velho, Sara está velha. Se ele tivesse olhado para o natural, o que tinha acontecido? Ele tinha parado. Você sabe o que eu orei para Deus hoje? Vou contar para você. Você vai rir. Mas o dia que eu fizer, eu vou contar para você. Eu orei para Deus, falei, Deus, eu quero fazer uma oferta de 100 mil reais. Mas eu não tenho condição, não tenho dinheiro, não tem nada. Eu só tenho uma fé dentro do meu coração. Um dia eu vou trazer uma oferta de 100 mil. E o dia que eu trouxer, eu vou falar, irmãos, você lembra? Dia 22 de setembro de 2024, quando eu falei, não sei se é daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, mas um dia Deus vai fazer, eu vou trazer uma oferta. Hoje de manhã eu acordei com isso na cabeça. Falei, olha o que Deus está querendo fazer, porque para mim ofertar 100, papai, você está compreendendo? Aí quando eu olhei, eu falei, não, vai Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo? Mas você sabe, irmãos, talvez Deus colocou sonhos dentro do seu coração. Talvez Deus já colocou um sonho de você ofertar um carro para alguém. Não já colocou? Já falou no meu coração. Não já falou para você? Eu queria tanto ofertar um carro. Aí você fala, nossa, eu não tenho condição, não dá certo. Mas começa a orar. Começa a falar isso para Deus. Deus, não é possível que naturalmente eu queira ofertar um carro. Isso foi o Senhor que colocou dentro do meu coração. Eu quero ter condição financeira de ofertar um carro. Talvez Deus está falando para você que você vai morar no condomínio fechado. Talvez você já sonhou com isso. Só que você olha para você e fala, não tem condição, olha quem eu sou. Ei, começa a crer naquilo que Deus tem colocado. O Espírito Santo tem sussurrado dentro do seu coração. E aí você tem olhado e fala, será mesmo? Não. Deixa eu te falar, quando você anda por esse lado negativo, de não vai dar certo, não vou conseguir, é assim mesmo, eu não vou casar, eu não vou prosperar, você sabe, você está gerando fé para isso, e é isso que você vai ter. Você está tendo fé para isso, e Deus está te dando isso. Por quê? Porque a sua fé está nisso. Ei, muda hoje a sua visão, muda hoje a sua convicção. Comece a olhar para o lado totalmente diferente. Você sabe, irmãos, vou te contar algo aqui. Eu não conheci ele, mas o pastor Alex conheceu, muitos irmãos conheceram, que eu convivo. Mas o Pablo Marçal era da videira. Até disse que até hoje, né? Mas é da videira. Mas você sabe, irmãos, ele foi mandado embora porque não sabia manusear uma mesa de som. Deus tinha um propósito nisso. Hoje o cara é candidato a prefeito de São Paulo. Meu Deus do céu. Olha de onde tirou. Você sabe o que é interessante? É porque agora eu fiquei olhando. Aquele negócio tá assim, né? Eu fico ouvindo Pablo Marçal agora. Meu Deus do céu. Eu virei a pior... Como é que chama? A pior fase da minha vida. O que eu mais temia, ouvir Pablo Marçal. Só que o Datena falou uma coisa para ele que eu achei interessante demais. Pablo, explica como que de 2014 para 2024 você se tornou um bilionário. Aí eu falei, se o Pablo pode, que foi mandado embora por causa não sabia manusear uma mesa de som. Ô papai, eis-me aqui.
Você está compreendendo? Deus pode mudar a sua sorte de uma hora para outra. De repente, o favor de Deus pode chegar na sua vida. E você sabe, é interessante que se você for ouvir o Pablo Marçal, ele vai falar para você, é favor de Deus, porque eu não tenho explicação. Eu não tinha nada em 2014 e hoje eu sou alguém cheio de condição financeira. Ei, ouça o que eu estou te dizendo. Deus pode derramar favor sobre a sua vida de maneira sobrenatural. Deus pode mudar a sua sorte de um piscar de olhos. Deus pode fazer sobre a sua vida. Mas saia dessa atitude de achar que não tem jeito, não posso, não consigo. Não, ande por fé, por convicção, ande por certeza, ande pela palavra de Deus. Eu creio na promessa, eu creio no que Deus falou, eu creio naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não abro mão das convicções, eu não abro mão da certeza. Se Deus falou, essa é a verdade da minha vida. Não morra. Interessante, vou encerrar falando sobre isso. Você sabe, os israelitas, a Bíblia diz que eles saíram da terra prometida. Deus mandou pragas sobre o Egito. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez água brotar da terra. Aí os espias são enviados para ver a terra. E aí como que eles voltam? 10 voltam com o relatório totalmente negativo. Números capítulo 13, verso 1, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que estou dando aos israelitas. De cada tribo ancestral envia um de seus líderes. Assim, por ordem do Senhor, Moisés enviou do deserto de Parã. Aonde que eles estavam? Eles estavam do lado da terra prometida. Deus tinha prometido, Deus já tinha feito milagres extraordinários, Deus já tinha feito o mar vermelho abrir diante dos seus olhos, maná descendo do céu, coisas sobrenaturais aconteceram. Aí lá no verso 33, eles voltam, e a Bíblia diz assim: vimos até ali gigantes, descendentes de Anak. Ao lado deles nos sentimos como gafanhotos. E era isso que eles pensavam também. Olha, quando eles viram os seus oponentes, eles se assustaram. E você sabe, há muitos irmãos aqui, muitos crentes que estão como israelitas. Eles paralisaram diante da promessa. Eles paralisaram diante daquilo que Deus falou. Eles paralisaram e se assustaram. Não, eu não posso, eu não consigo, eu não vou dar conta. Eles pararam. Eles olharam para isso somente de uma forma lógica, natural. Realmente eles não conseguiriam vencer. Realmente eles seriam esmagados como gafanhoto. Só que havia algo naquele lugar que era diferente, que era a promessa do Senhor. Se eles tivessem voltado para lá e falado: o Deus que fez o mar se abrir, o Deus que fez água sair da terra, da rocha, o Deus que mandou a praga sobre o Egito, é o mesmo Deus que vai nos sustentar lá nessa terra. Vamos subir e vamos possuir. Tinha sido diferente. Mas eles não creram. Eles não confiaram na promessa. Eles tiveram medo. Você sabe, eu estava preparando essa palavra. Deus me falou algo também interessante, porque eles experimentaram de um milagre no deserto. A Bíblia diz que as suas roupas não se envelheceram, nem os seus sapatos se desgastaram. Olha que milagre extraordinário, não é verdade? Mas eu vou te falar, eu acredito que é um dos piores milagres que a Bíblia relata. Estava orando falando: Deus, o que é isso? Não é possível. Mas por quê? Vou te explicar. Porque Deus os sustentou no deserto. Deus trouxe milagre no deserto. Deus era com eles no deserto, mandando maná todos os dias para eles comerem. Mas, contudo, entretanto, esse povo que experimentou o milagre da roupa não rasgar, do sapato não envelhecer, ao contrário, do sapato não desgastar, da roupa não envelhecer, do maná descer do céu, eles não experimentaram da promessa que Deus tinha para ele, que era a terra prometida. Cuidado, porque você pode até estar vendo o milagre, mas não está experimentando a promessa.
Meu Deus, que coisa! Você está vivendo um milagre, mas está longe da promessa. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que as circunstâncias façam você se arrastar para trás. Não, ande com a promessa do Senhor. Eu confio na promessa. Um Deus que fez coisas sobrenaturais, Ele vai continuar fazendo. O Deus que me fez sair lá do lamaçal, me tirou das drogas, é o mesmo Deus que vai fazer da minha vida alavancar de uma maneira sobrenatural. O Deus que me deu a esposa é o mesmo Deus que vai me fazê-la amá-la todos os dias. O Deus que me trouxe os filhos é o mesmo Deus que vai sustentá-lo. O Deus que me deu a empresa é o mesmo Deus que vai trazer os clientes. Você está compreendendo? Não tenha medo diante das circunstâncias. Decida confiar no Senhor. Decida crer na promessa. Decida crer naquilo que Deus falou. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Salmos capítulo 30, verso 11. A Bíblia diz assim, falando ao Senhor: você transformou meu pranto em dança, tiraste o meu saco e me vestiste de alegria. Você sabe, não seja essas pessoas que sempre desacreditam da promessa. Hoje o Senhor está transformando seu coração, está trazendo alegria para você. Hoje o Senhor está falando para você: volte a sonhar, volte a crer, volte a confiar em cada uma das promessas, volte a confiar naquilo que o Senhor falou para você. O que o Senhor disse? O que o Senhor falou no seu coração, Alexandre? O que o Senhor falou no seu coração, Gessivaldo? Volte a sonhar. Deixa Deus fazer. Traga de volta os sonhos, traga de volta as expectativas. Pastor, mas não deu certo. Você sabe, foi essa a atitude de Pedro. Sabe que interessante? Porque a primeira vez de Pedro também não deu certo. Mas você sabe, Manuel, não é porque não deu certo a primeira vez que Deus não vai fazer dar certo a segunda. É porque não tinha peixe na primeira que Deus não vai mandar os peixes na segunda vez. Você está compreendendo? Não é porque você não multiplicou a célula a primeira vez que você tentou que não vai dar certo. Deus vai levar os membros, o líder, a anfitriã, para dar certo. Não é porque você abriu uma empresa e não deu certo que não vai dar certo dessa outra vez. Deus vai trazer os clientes, vai trazer os meios, as circunstâncias para que tudo possa dar certo. Salmos capítulo 126, verso 1. A Bíblia diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Diga comigo: grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Você sabe, Pedro não desistiu. Ele voltou lá, fez de novo, insistiu, fez debaixo da palavra do Senhor, e as portas se abriram. Abraão, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das circunstâncias, mesmo quando tudo estava contra ele, ele decidiu confiar no Senhor. Davi, interessante, Davi, que no Salmos 3, verso 1,
Ele diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número de adversários contra mim. Nesse momento, havia exércitos vindo contra ele, mas não era só isso. Absalão, o seu filho, também estava querendo tomar o trono de Davi. Davi vivia um dos piores momentos da sua vida. Davi vivia os piores dias da sua vida. Era exército, era o seu filho. Mas aí no verso 3, a Bíblia diz o seguinte: porém tu, ó Senhor, és o meu escudo, é a minha força. Não está dizendo isso, mas estou completando. É a minha fortaleza, é o Deus em quem confio. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido, porque eu estou debaixo das asas do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu estou descansando. Eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor. Eu não confio nas circunstâncias que estão contra mim, mas eu confio naquele que me chamou. Eu confio no Senhor, Ele é o meu escudo. É Ele que tem a última palavra. O relatório do médico não é a última palavra. O momento ruim não é a última palavra. A depressão, o desânimo não é a última palavra. O comércio que não deu certo não é a última palavra. A situação vermelha não é a última palavra. A dificuldade não é a última palavra. A última palavra é o que Deus disse ao seu respeito. Hoje eu quero te convidar a fechar os seus olhos e dizer ao Senhor: Senhor, eu confio no Senhor. Oh Senhor, eu confio. Eu confio porque eu não tenho mais força. Eu confio porque eu não consigo mais ver saída. Eu consigo porque parece que está tudo ao contrário. Eu confio.